Sabe, a imagem que a gente tem de um psicopata geralmente vem direto dos filmes, né? Mas a realidade. A realidade é muito mais sutil e, por isso mesmo, bem mais perigosa. Eles não estão por aí à margem da sociedade. Pelo contrário, estão totalmente integrados, escondidos bem na nossa frente, no nosso dia a dia. E aqui está o ponto central da coisa. A grande maioria das pessoas simplesmente não percebe os sinais. E quando percebe, bom, o dano já foi feito, já é tarde demais. É exatamente por isso que agora a gente vai detalhar os padrões que psicólogos e até profilers criminais procuram. Olha, o que é realmente interessante nesse slide é justamente esse contraste. É para esquecer o vilão caricato do cinema. Na vida real, a psicopatia se disfarça de normalidade. É aquele colega de trabalho super encantador, a nova amizade que parece boa demais para ser verdade, ou até o parceiro que parece simplesmente perfeito. A camuflagem social deles é a sua maior arma, sem dúvida. Então vamos para a parte central. Pensa nisso como um guia prático, um guia de campo, para a gente aprender a reconhecer os padrões de comportamento que, quando aparecem juntos, sinalizam um perigo real. Esse aqui é talvez o sinal inicial mais perigoso. O Dr. Robert Hare, que foi quem criou a avaliação de psicopatia PCLR, aquela usada pelo FBI, identifica esse charme superficial como um dos principais sinais de alerta. O ponto é, não é uma personalidade, é uma ferramenta de caça. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Esse charme é pura técnica. É como aquele colega que espelha os interesses de cada pessoa com uma precisão de camaleão, sabe? Mas, assim que ninguém que ele considera valioso está olhando, o encanto some, desaparece, revelando uma frieza calculista. É um charme que só existe quando tem plateia ou um objetivo claro. Agora vamos para o segundo sinal, que revela o que está por trás da máscara. Pesquisas lá da Universidade de Wisconsin mostram que os cérebros de psicopatas processam estímulos emocionais de um jeito fundamentalmente diferente. Eles têm uma atividade bem reduzida nas regiões responsáveis pelo processamento das emoções. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: as expressões emocionais deles são uma performance, são comportamentos aprendidos, tipo um ator que estuda um papel, e não um estado interno genuíno. Eles sabem qual emoção devem demonstrar em cada situação, mas eles não a sentem de verdade. Esse conceito é arrepiante, mas é muito real. É aquele vislumbre, sabe? Um vislumbre rápido de um vazio total por trás dos olhos. O momento em que a performance falha e a ausência completa de emoção se torna visível por um segundo. Vamos agora para uma tática de manipulação que é extremamente eficaz. Pesquisas de Oxford mostram que psicopatas são excelentes em criar narrativas que são emocionalmente convincentes, sabe? Histórias que simplesmente contornam a nossa avaliação racional. Eles constroem uma história onde são sempre a vítima injustiçada. E fazem isso para desativar o pensamento crítico de quem está ouvindo. A narrativa gera uma atração emocional tão forte que questionar parece quase uma traição. Não se trata de uma vitimização genuína, mas sim de uma tática predatória para desarmar e manipular. O quarto sinal se manifesta na forma como eles abordam os relacionamentos. Pesquisas de psicologia forense mostram que eles veem os relacionamentos exclusivamente como oportunidades de aquisição de recursos. Ponto. E uma tática crucial aqui é o isolamento. Eles separam sistematicamente o alvo de qualquer pessoa que possa dar um alerta sobre o que está acontecendo. E atenção, não é alguém passando por uma fase ruim. É um padrão de exploração calculada que dura a vida toda. E agora vamos para o sinal final e talvez o mais perturbador de todos. Pesquisas de Harvard mostram que os centros de recompensa no cérebro de psicopatas são ativados quando eles testemunham o sofrimento de outras pessoas. Então, o ponto crucial aqui é: isso não é só insensibilidade, é uma resposta neurológica de recompensa ao causar dor. Eles sentem prazer em criar o caos e em ver os outros sofrerem, muitas vezes sem nenhum ganho aparente além do próprio entretenimento. Ok, agora que os 5 sinais estão claros, a grande questão é: como sair de uma situação assim? E a resposta, definitivamente, não é o confronto direto. A estratégia mais eficaz é conhecida como o método da pedra cinza. A ideia é se tornar uma pessoa tão entediante, tão sem resposta, que o psicopata acaba voluntariamente procurando alvos mais estimulantes. E isso é fundamental de entender. Psicopatas precisam de envolvimento emocional, seja ele positivo
ou negativo. Raiva, medo, adoração, tudo isso é combustível para eles. Ao não fornecer absolutamente nada disso, a pessoa se torna um alvo insatisfatório e eles, eventualmente, desistem. Mas por que os métodos tradicionais de resolução de conflitos não só falham, como podem ser perigosos? A resposta para isso está na neurologia. Esse slide aqui é crucial. Tentar apelar para a empatia deles é como falar uma língua que eles simplesmente não entendem. Estabelecer limites é visto por eles como um desafio a ser quebrado. E compartilhar vulnerabilidades é o mesmo que entregar munição para eles usarem no futuro. Não é um problema de comunicação, é uma diferença neurológica fundamental. E isso nos leva a uma verdade bem difícil. Um estudo super abrangente, de 30 anos, da Universidade da Califórnia, concluiu que a terapia, muitas vezes, tornava os psicopatas manipuladores ainda mais eficazes. Eles aprendiam a linguagem das emoções, da recuperação, mas sem a experiência interna correspondente. Resumindo tudo, esses 5 sinais, o charme predatório, o vazio emocional, a vitimização estratégica, o estilo de vida parasitário e a destruição por prazer formam um padrão. Não é sobre um ou outro isoladamente, mas a combinação deles que indica o perigo. E a ideia mais importante a ser guardada é esta: o comportamento deles não é pessoal, é predatório. Eles estão operando com uma configuração neurológica diferente que é incapaz de sentir cuidado ou empatia de forma genuína. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é quase uma resposta direta, né? Se uma pessoa opera com digamos, equipamento neurológico diferente, a proteção mais confiável não pode ser sair desconfiando de todo mundo, não é isso? A verdadeira proteção é se tornar especialista em reconhecer justamente esses padrões, os padrões que a ciência já validou. Porque num caso como esse, conhecimento não é só poder, é literalmente a única defesa real que existe.